Bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Que bom que você está acompanhando este vídeo, que bom que você clicou. É a primeira vez que você está acessando aqui o nosso canal. Então eu te convido a se inscrever, ativar o sininho, curtir este vídeo e também comentar, deixar o seu amém. Você interagindo com o vídeo, curtindo, comentando e se inscrevendo no canal, o YouTube entende que é um bom vídeo e ele vai indicar este vídeo para mais pessoas. Contamos aí então com a sua ajuda curtindo, comentando e se inscrevendo no canal. Deus abençoe, salve Maria Imaculada! E vamos agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado desta solenidade de São Pedro e São Paulo. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, então, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Meditando então este santo evangelho de hoje da solenidade de São Pedro e São Paulo. Esta solenidade, ela data dos primeiros tempos do cristianismo. Os apóstolos Pedro e Paulo são considerados por todos os fiéis cristãos, com todo direito, não é mesmo? Como as primeiras colunas, não somente da Santa Sé Romana, mas também da Igreja. No Brasil, esta solenidade, ela se transfere para o primeiro domingo depois do dia 29 de junho, que é o dia de São Pedro e São Paulo. Portanto, hoje, primeiro domingo após o dia 29 de junho. E esse evangelho de hoje, nós vemos que Jesus, que foi à região da Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E a resposta, eles falaram, né? Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. E então Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Muitas pessoas dizem que Jesus foi uma boa pessoa, que foi um profeta, que foi um homem que fez o bem, um homem bom. Mas e nós? Quem é Jesus para cada um de nós? Que neste dia de hoje Simão Pedro nos ensina a responder com a nossa vida: Tu és o Messias,
o Filho do Deus vivo, o enviado do Pai. E reconhecendo esse senhorio de Jesus, sendo o próprio Deus que se fez carne e veio habitar no meio de nós, que possamos ouvir a sua palavra, acolhê-la e praticá-la no nosso dia a dia. E Jesus, quando Pedro falou isso, ele respondeu: Feliz és tu, Simão. Quando reconhecemos Jesus como o Messias, como o Filho do Deus vivo, a alegria adentra o nosso coração e permanece no nosso ser, no nosso interior. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. A fé é uma graça de Deus. Por isso devemos pedir a Deus a cada dia para que Ele aumente em nós a nossa fé, para que a gente vá crescendo degrau a degrau na nossa fé, no nosso amor a nosso Senhor Jesus Cristo, porque não é nenhum ser humano que vai nos revelando isso, mas o próprio Pai que está nos céus, que vai fazendo com que a gente vá crescendo em nossa fé. E aí Jesus diz a Pedro: sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E é nesta igreja que nós estamos hoje, nesta barca, onde Pedro foi o primeiro bispo, o primeiro papa. Sim, Pedro, a quem nosso Senhor Jesus Cristo escolheu como o fundamento da sua igreja, o primeiro Papa. E hoje também, vivendo a solenidade de São Paulo, doutor das gentes, mestre e amigo da primeira comunidade. Simão Pedro, como a maior parte dos seguidores de Jesus, ele era natural de Betsaida, cidade da Galiléia, às margens do lago de Genezaré. Era pescador, como o resto da família, e ele conheceu Jesus por intermédio de seu irmão André, que pouco tempo antes, talvez naquele mesmo dia, tinha passado uma tarde inteira em companhia de Cristo, juntamente com João. E André não guardou para si o tesouro que tinha encontrado, e cheio de alegria ele correu para contar ao seu irmão o bem que ele tinha recebido. Da mesma maneira, quando encontramos a Cristo, é uma alegria tão grande que nós não conseguimos guardá-la em nosso coração e nós queremos compartilhar esta alegria com todos, não é isso? Quando vivemos uma experiência, nem digo aqui uma experiência de fé, uma experiência boa em nossa vida, quando conseguimos um bom emprego, quando fomos a um lugar que nos agradou, um restaurante, algum passeio, nós compartilhamos isso, não é? Imagine a riqueza de encontrar Jesus na nossa fé. Nós queremos também compartilhar com todos esta alegria. E foi o que André fez com o seu irmão, compartilhou com Pedro. E Pedro chegou ali à presença do Mestre Jesus, e Jesus fitando-o. O Mestre Jesus que cravou o olhar naquele recém-chegado e adentrou até o mais íntimo do seu coração, até o mais íntimo do coração de Pedro. Como teríamos gostado de contemplar este olhar de Cristo capaz de mudar a vida de uma pessoa. Jesus que olhou para Pedro de um modo tocante. Nesse pescador galileu, Jesus via toda a sua igreja através dos tempos. O Senhor mostrou conhecê-lo desde sempre. Tu és Simão, filho de João, e também conhece o seu futuro. Tu te chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. E nestas poucas palavras, Jesus dizia ali, já estava falando da vocação e o destino de Pedro, a sua tarefa neste mundo. Desde o começo, a situação de Pedro na igreja é a de rocha sobre a qual se levanta o edifício, essa pedra. Toda a igreja e a nossa própria fidelidade à graça tem como pedra angular, como alicerce firme, o amor, a obediência e a união com o sumo pontífice, com o Papa,
Hoje o Papa Francisco, mas na época o primeiro Papa, São Pedro. E no final da sua vida, Pedro, ele foi martirizado e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele se sentia indigno de morrer como seu mestre, de cabeça para o alto. E apesar das suas fraquezas, Pedro foi fiel a Cristo, até dar a vida por ele. Isto é o que nós devemos pedir a Deus, que a gente possa ser fiel, apesar das contrariedades, de tudo que nos seja adverso, apesar da nossa fragilidade, sermos pecadores, pedimos, Senhor, fortaleza na fé, como o próprio Pedro pedia aos primeiros cristãos da sua geração, que saibamos resistir, sermos firmes em nossa fé. E aproveito também para falar um pouquinho de São Paulo Apóstolo, nesta solenidade de hoje, São Paulo que também muito nos ensina com a sua vida. São Paulo dizia, que devo fazer, Senhor? Perguntou São Paulo no momento ali da sua conversão. E nós nos devemos dirigir ao Senhor e perguntar: o que devo fazer, Senhor? O que o Senhor espera de mim, da minha vida, da minha vocação? O que o Senhor gostaria de fazer com a minha vida? Eu quero ser um grande instrumento teu para levar a tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia. E Jesus respondeu a Paulo: levanta-te, entra em Damasco e ali vai ser dito tudo o que você deve fazer. Vemos aqui São Paulo, perseguidor que, transformado pela graça, recebeu a instrução cristã e o batismo por meio de um homem, Ananias, de acordo com os caminhos normais da providência, e depois, tendo Cristo por eixo da sua vida, se dedicar com todas as suas forças a espalhar a boa nova, sem se importar com os perigos, com as tribulações, os sofrimentos e os aparentes fracassos. Ele se coloca como instrumento de Deus para levar o Evangelho a muitas gentes, a todas as pessoas. E é desta maneira que nós temos que nos colocar na presença de Deus como instrumentos para levar a palavra de Deus a todos os corações. Todos nós recebemos de diversas maneiras um chamado concreto para servir o Senhor, e ao longo da vida vão nos chegando convites para segui-lo. Nós temos que ser generosos para com este chamado, para com Deus, em cada novo encontro, renovando esse nosso compromisso com Deus. Temos que saber perguntar a Jesus na intimidade da oração, como São Paulo: que devo fazer, Senhor? Que queres que eu deixe por ti? Em que desejas que eu melhore neste momento da minha vida? O que eu posso fazer por ti nesta ocasião, diante desta situação? O que eu devo fazer por ti, Senhor? E São Paulo diz também: ai de mim se não evangelizar, falou São Paulo. Somos chamados também a evangelizar. E dizer da mesma maneira: ai de mim se não evangelizar. Somos instrumentos de Deus. E Deus conta com cada um de nós, nos chama e está conosco em todos os momentos, que a gente possa sentir essa presença de Deus, segui-lo e levá-lo a todos os corações. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Muito obrigado pela sua companhia neste vídeo. Se você curtiu, deixe um joinha aqui no YouTube, o seu like, o seu comentário, seus pedidos de oração. Estamos diariamente rezando o Santo Terço por você, pelas suas intenções. Então deixe aqui nos comentários os seus pedidos e se inscreva aqui no canal Parábolas de Fé. Na tela aparece o logo do canal para você clicar, se inscrever, e também na tela aparecendo um outro vídeo do canal para você acompanhar um outro conteúdo. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Deus abençoe por intercessão da Virgem Maria. Salve Maria Imaculada!